Olá, meus irmãos, bom dia, a paz do Senhor. Está começando o programa Vivendo um Novo Tempo. Eu sou o pastor Oséias, sou pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Valença, Campo de Queimados, Ministério de Madureira. Todos os dias, neste mesmo horário, neste mesmo canal, estamos aqui com uma poderosa palavra de Deus para o teu coração. Quero aproveitar esta oportunidade para lhe pedir, nos acompanhe em nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, e também você pode se inscrever em nosso canal no YouTube. Você pode também baixar no teu celular o aplicativo personalizado da nossa igreja, AD Valença. E por ali você vai acompanhar a programação da nossa igreja e vai receber todos os dias um conteúdo para a edificação da sua vida espiritual. Vamos então à palavra de Deus. Nós estamos em uma série de mensagens, hoje já é a quinta. Nós estamos tratando de um assunto de muita importância que está registrado em 1 Crônicas, no capítulo 28, versículo 3 e o versículo 6, diz assim: Porém Deus me disse, não edificarás casa ao meu nome, porque és homem de guerra e derramaste muito sangue. Verso 6, e me disse, teu filho Salomão, ele edificará a minha casa e os meus átrios, porque o escolhi. O tema da mensagem que nós estamos discorrendo diz o seguinte: o que fazer diante do chamado do Senhor? Ou o que você tem feito com o chamado do Senhor? Nós estamos em uma série de mensagens para você entender o contexto. Essa história, ela diz respeito ao rei Davi quando desejou no seu coração construir o templo, e esse desejo foi negado por Deus. Deus disse a Davi que ele não faria esta obra, mas sim o seu filho Salomão. Este é o contexto da história que nós estamos estudando e ministrando nesses dias. Algumas lições nós temos estudado. A primeira lição, ela disse assim: cumpra o teu ministério integralmente, seja fiel até o final. A segunda lição disse assim: seja humilde e reconheça a bondade de Deus. Terceira lição diz: a visão não pode ser pessoal ou particular, tem que ser uma visão de reino. E a quarta lição disse que assim, se você pode, dê a sua contribuição para o reino. E a lição que nós queremos meditar nesse dia diz o seguinte: antes de Deus querer fazer alguma coisa através de você, Deus quer fazer primeiro em você. Vou repetir: antes de Deus querer fazer alguma coisa através de você, Ele quer fazer primeiro em você. Davi dá alguns conselhos para o seu filho Salomão. Davi sabia, por amargas experiências, que o desvio do caminho correto é extremamente perigoso. Por isso ele conclama a Salomão e a todos que estavam envolvidos com a obra para servir a Deus de todo o coração. Lembrou Salomão
que o reino não estava acima dos demais. Lembrou Salomão de que nós só recebemos bênçãos do Senhor se formos fiéis. Disse para Salomão assim: Salomão, se o buscares, serás achado, mas se você o rejeitar, ele também te rejeita. Serve a Deus com todo o seu coração, com espontaneidade, com desejo próprio, esforça-te e faz a obra, Salomão. Esse foi o conselho que Davi deu para o seu filho Salomão. Davi disse o seguinte: não esqueça disso, coloca isso no seu coração, faz isso uma regra para a sua vida e Deus será contigo como foi comigo. Salomão recebeu a palavra de Davi. Davi praticamente disse o seguinte: Salomão, conheça o Deus do teu pai. Salomão, ao ouvir essas palavras, começou a entender que a missão que ele estava recebendo era muito grande. Davi disse: Salomão, a missão que você está recebendo é muito grande. A obra que você vai fazer não é a obra da tua casa, não é a construção da tua casa, não é a construção do palácio real, é a construção da casa do Senhor. Mas antes da missão vem o pacto, antes da missão vem a aliança, antes de fazer você precisa ser, antes de realizar você precisa primeiro ter comunhão e intimidade com Deus. Antes de Deus fazer através de você, Deus quer fazer em você, Salomão. Então o que Davi estava dizendo para Salomão era o seguinte: você tem uma grande obra para realizar, mas antes de realizar esta grande obra, Deus precisa ser o seu Deus de fato. Você precisa primeiro ter pacto com Deus, ter aliança com Deus, ter comunhão com Deus, para depois realizar a obra de Deus. Tem uma história muito interessante na Bíblia para a gente poder entender, até porque Jesus falou isso no Novo Testamento. Jesus, antes de enviar os seus discípulos, ele mandou que os discípulos ficassem em Jerusalém. Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Antes de ir, Jesus mandou ficar. Olha que história interessante. Lá no Horebe, Moisés teve um encontro com Deus. Deus apareceu para Moisés através daquela visão gloriosa que ele teve. A sarça que ardia em fogo, mas não se consumia. Deus falou com Moisés, Moisés atendeu o chamado de Deus. Deus disse para Moisés voltar ao Egito para libertar o povo da escravidão. Moisés pega Zípora e os seus filhos e vai em direção à missão que Deus havia lhe dado. Qual era a missão? Voltar ao Egito para libertar os filhos de Israel da opressão de Faraó. Mas o texto diz que no caminho, não se esqueça, Moisés ouviu a voz de Deus e atendeu. No caminho, olha que interessante, no caminho Deus quis matá-lo. Mas que coisa interessante, Moisés estava ligado na missão que Deus tinha dado a ele. Moisés estava cumprindo o que Deus havia determinado, voltar ao Egito. E o texto diz que no caminho Deus quis matá-lo. Por quê? Moisés havia se esquecido do pacto. Moisés ainda não havia cumprido o pacto. Qual era o pacto? A circuncisão. Moisés não havia ainda circuncidado os seus filhos. Como é que você vai realizar uma missão sem primeiro cumprir o pacto? Sem primeiro cumprir a aliança, sem estar aliançado com Deus? Deus estava dizendo para Moisés, Moisés, é impossível você ser bem-sucedido nesta missão que eu estou lhe dando, se você não estiver
aliançado comigo. Você ainda não circuncidou os seus filhos. A aliança está quebrada. E eu fico me perguntando, por que Moisés não circuncidou os seus filhos? Moisés viveu metade da sua vida no Egito. A outra metade viveu em Midian. Talvez Moisés não estivesse completamente familiarizado com a lei de Deus, até porque o pacto não foi totalmente cumprido no Egito. E a mulher de Moisés era midianita, tanto é que depois que Moisés circuncidou os seus filhos, ela o chamou de sanguinário. Mas não importa as desculpas, Deus tinha uma missão para Moisés e Moisés precisava primeiro cumprir o pacto, acertar a sua aliança com Deus. Moisés concluiu que desobedecer a Deus era mais perigoso do que enfrentar Faraó. Por isso tratou de acertar a sua aliança, circuncidando seus filhos, para que ele tivesse sucesso em sua missão. Antes de Deus querer fazer alguma coisa através de você, Deus quer fazer em você. Eu sei que Deus vai te usar para fazer muitas coisas, mas primeiro Deus vai fazer muitas coisas na sua vida. Deus vai te usar para realizar grandes obras, mas primeiro Deus vai fazer grandes obras na sua vida. Antes de ir, é preciso ficar. Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Eu quero terminar esta palavra te incentivando, te motivando, te animando a fazer a obra de Deus. Mas antes de Deus te usar para fazer a sua obra, primeiro Ele vai fazer uma grande obra na sua vida. Aonde você estiver, feche os teus olhos que eu quero orar por você. Bendito Deus e Pai, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor para sempre. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura de eternidade a eternidade. Senhor, eu falo para muitas pessoas e oro por muitas delas que têm um chamado, têm uma vocação, têm um ministério, têm um dom. Mas é importante todos nós sabermos de uma verdade bíblica, que antes de ir, é preciso ficar primeiro. Antes de sair, é preciso primeiro ter intimidade, comunhão e relacionamento com Deus. Eu quero orar para que este entendimento possa estar na vida de cada um dos meus ouvintes nesta manhã, e que possamos cuidar da nossa aliança, da nossa comunhão e do nosso relacionamento com Deus, para que sejamos bem-sucedidos na missão que Ele confiou a cada um de nós. Por isso eu oro e abençoo a cada um dos meus ouvintes nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida. Nós estamos terminando essa série de mensagens. Amanhã, a conclusão desta mensagem. Se você ainda não ouviu as anteriores, hoje foi a quinta, a próxima será a sexta, 6 mensagens dentro dessa temática para edificar a sua vida. Deus te abençoe rica e abundantemente. Eu termino dizendo que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor esteja na tua frente para abrir os teus caminhos. Que o Senhor esteja do teu lado para te apoiar. Que o Senhor esteja atrás de ti para te guardar dos inimigos. E que o Senhor esteja acima de ti para te abençoar. Que assim te abençoe o misericordioso, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, todos os dias da sua vida. Se você crê e recebe esta palavra,
Diga comigo, amém.